Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aí a aula 2 do capítulo 5, que vai ser a aula aí de funções inorgânicas, parte 1. Esse tema é um tema muito grande, tá? Então a gente vai ter aí muita coisa para falar, então a gente vai com calma, para a gente não se perder e tentar entender tudo que diz respeito a esse tema. Então bora começar, ó. Quando a gente fala de funções inorgânicas, é muito importante que a gente saiba de que função a gente está falando, ou quais são as funções inorgânicas que existem, né? São elas. Ó, são 4, tá? São os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. É muito importante que a gente saiba meio que definir, ou aliás, identificar e depois definir cada uma dessas funções que aparecem dentro da química inorgânica. Então, eu vou nesse primeiro momento ensinar você como é que você identifica cada uma delas e aí, posteriormente, a gente vai entrar em cada uma das funções, destrinchando, classificando, dando nome, tudo isso. Fechou? Então, vamos lá. Vamos começar falando aí a respeito de identificação. Vamos começar com a primeira função inorgânica, que vai ser o ácido, serão os ácidos, né? E aí, ácido, gente, não tem jeito. É todo composto inorgânico que começa com H, fechou? Então, começou com H, pode ter certeza que é um ácido. Exemplo de ácido, repara aqui, H2SO4, que está presente aí na bateria dos carros, por isso que eu coloquei essa imagem aí no fundo. O H2SO4, independente do número de componentes que tem nesse composto, independente se tem ou não tem oxigênio, começa com H, ele é um ácido. Vamos falar agora das bases. Toda base termina em OH, como por exemplo, aqui o MgOH2, presente aí nos antiácidos, tá? Terminou com H, independente das quantidades, é uma base. Óxidos. Os óxidos têm 2 elementos sempre, e o último é o oxigênio, tipo isso aqui, CO2, que é o gás presente na respiração. Repara que eu tenho 2 componentes, o carbono e o oxigênio, e que o oxigênio encerra aqui esse composto, ou seja, tem 2 e o último é o oxigênio, então o cara é um óxido. E, por fim, o sal, que a gente define aí como o resto, né? Como assim resto? Entre aspas. Por quê? O sal é aquilo que não parece nenhum ácido, nenhuma base e nenhum óxido. Então, exemplo, NaCl. Repara só comigo. Então, o NaCl, ele nem começa com H, ele nem termina em OH e ele nem tem oxigênio no final, sendo um composto de 2. Então, ele é o resto. Então, para a gente fazer aqui um grande resumo, a gente pode ter o seguinte. Os ácidos começam com H, as bases terminam em OH, o óxido tem 2 e o da direita é o oxigênio, o último, né? E o sal é o resto. Vamos falar agora... Não, antes disso, vamos pegar um mapão aqui para a gente treinar um pouquinho. Então, bora lá. Antes da gente definir aí, entrar na função ácido, que vai ser a primeira que a gente vai falar na aula de hoje, vamos fazer um exercíciozinho aqui rapidinho. Então, repara só. Eu tenho uma série de compostos inorgânicos colocados aqui dentro desse quadro. E aí a gente vai começar a identificar quem é quem. Então, se liga. Repara que eu vou pintar agora 2 coisinhas de amarelo. Reparou? Então, eu tenho o HBr e o HNO2. Repara que ambos começam com H. Ah, mas esse termina em oxigênio. Ele é óxido? Não. Lembra que para ser óxido tem que ter 2 e o último tem que ser oxigênio, que eu tenho 3 elementos. Então, esse é ácido, esse também é ácido, por isso é amarelo. Agora pintei de vermelho. FeOH3 e NH4OH. Independente das quantidades, terminou em OH, é base. Agora de azul. Repara aqui, Mg2O2, NO, N2O3. Pô, só tem 2 elementos em todos eles e o último é o oxigênio. Então, isso é óxido. E agora de verde, fechando aí os sais. Repara que eu posso ter um sal com hidrogênio no meio, mas pelo fato de não estar na ponta, no começo não é ácido, é sal.
E aqui eu posso até ter uma hidroxila no meio, mas se não estiver terminando, não é a base, ela é sal também. E aqui um outro sal clássico. Fechou? Agora sim, vamos falar de ácido e agora sim vamos definir de modo formal quem são eles. Então se liga. Os ácidos são substâncias que, quando dissolvidas em água, elas se ionizam. O que é ionizar? É se separar em parte positiva e negativa. E elas liberam aí de positivo o H+. Classificações aí para ácidos. Classificação quanto à presença de oxigênio e classificação quanto à força. Quanto à presença de oxigênio, elas podem ser oxiácidos ou hidrácidos. Hidrácidos são ácidos sem oxigênio, tipo HCl, H2S. E os oxiácidos são ácidos com oxigênio, tipo HNO2, H2CO3. Classificação quanto à força. Se for hidrácido, pode ser forte, moderado ou fraco. E aí ele vai ser forte se for um desses três aí, HCl, HBr e HI. Vai ser moderado se for HF e vai ser fraco se for os demais. Isso para hidrácido. E se for um oxiácido? Bom, aí eu tenho que fazer uma continha mínima. E que conta é essa? É uma continha que pega número de oxigênios dentro da estrutura, diminui do número de hidrogênios e acha um valor. Tipo, se esse valor for maior ou igual a 2, ele é forte. Se o valor for menor ou igual a 1, ele é fraco. Como é que eu dou nome para hidrácido? O nome é ácido, mais o nome do elemento que está ao lado do hidrogênio, terminando em hídrico. Por exemplo, ácido com cloro, ácido clorídrico. Ácido com enxofre, ácido sulfídrico. Lembrando que enxofre a gente sempre usa o prefixo sulfo, tá? Seja em qualquer uma das funções inorgânicas que tivermos que dar nome para o enxofre, ele não vai ser enxofídrico, por exemplo. Vai ser sulfídrico, sulfúrico, sulfuroso e assim vai. E se for um oxiácido? Aí eu vou usar ácido, mais o nome do elemento, mais ico ou oso, tá? E aí eu tenho uma tabelinha com os principais ânions que remetem aos principais ácidos que mais aparecem para vocês. São eles SO4-2, PO4-3, NO3- e CO3-2. Os nomes deles são fosfato, ou sulfato, fosfato, nitrato e carbonato, tá? Aí, se você quiser saber como termina em ico ou oso, né? Se você quiser saber o nome do ácido, para o sulfato é ácido sulfúrico, para o fosfato é ácido fosfórico, para o nitrato é ácido nítrico e para o carbonato é ácido carbônico. Ah, e quais são os de oso? Se você diminuir um oxigênio em cada um, eles viram oso, tá? Então, SO3, sulforoso, PO3, fosforoso, NO2, nitroso e CO2, carbonoso. Fechou? Então é isso, pessoal. Ó, se liga. Semana que vem a gente continua falando sobre funções inorgânicas e aí vocês vão fazer os exercícios dessas duas páginas e a gente se vê amanhã na Central de Dúvidas. Um abraço e até lá!